Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra, é um prazer poder mais uma noite transmitir um pouco da palavra de Deus. Eu quero já pedir que vocês possam compartilhar esta publicação, esta ministração, que daqui a pouco eu irei iniciar. Vou só esperar um pouco para que os irmãos possam estar acessando, né? Possam estar participando. Por isso que eu estou bem centralizado aí no meio da televisão. Agora olha na filmagem. Escuta o áudio para ver como está. Meus irmãos, a graça e a paz, que maravilha, né? Eu quero comunicar a vocês que a partir de quinta-feira que vem nós vamos iniciar 8 da noite, né? Nós estávamos organizando aqui este espaço, este fundo, para transmitir melhor um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas, tá bom? Nós iremos nesta noite fazer uma leitura bíblica que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22, diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, chama-me para que eu possa ir andar contigo por cima das águas. E Jesus falou: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, nesta noite belíssima e maravilhosa, eu quero falar um pouco deste texto que nós acabamos de ler. O texto
que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14. Um versículo conhecido, uma passagem bíblica que muitos conhecem, que muitos já ouviram algumas ministrações, mas eu quero nesta noite trazer algo para acrescentar na sua vida. Eu quero trazer algo que venha somar, que venha corroborar com a sua fé, que venha lhe ajudar a vencer nesta caminhada. É interessante nós observarmos que o Evangelho de Mateus, em que este evangelista, ele começa a dizer ali que Jesus ordenou para os seus discípulos que entrassem para o barco e que eles fossem para o outro lado. É interessante, queridos, como Jesus, ele foi fazer uma das coisas que ele mais amava fazer, que era orar. Jesus ali foi interceder pela humanidade. Jesus ali foi orar pelas pessoas. Jesus foi ali, queridos, interceder pela humanidade, assim como ele fez durante todo o seu ministério. É importante mencionar e observar que nenhum dos 12 apóstolos pediu para orar com Jesus. Aqui, queridos, já fica demonstrado como nós, seguidores de Jesus, não gostamos de orar. Como a grande maioria dos cristãos não ama a oração, não ama falar com Deus, que é o Pai Celestial. Mas Jesus, em todos os momentos que ele podia, Jesus estava a orar. Jesus estava a falar com Deus, a interceder pela humanidade. E aí, queridos, quando eles atravessam para o outro lado, quando eles vão para outra banda, quando eles estão no barco, o evangelista Mateus, ele cita que começou a vir um vento forte, que deu-se início a uma tempestade. Ou seja, os problemas começaram a surgir. Porque quando a gente não ora, quando a gente não busca a Deus, quando nós não temos uma vida de oração, de intimidade com o Senhor, as tempestades, os desafios, as guerras, os problemas, eles se levantam contra a nossa vida. E se faz necessário, queridos, que nós estejamos próximos de Deus, que nós estejamos em oração, para que quando esses desafios, quando essas guerras surgirem nas nossas vidas, nós possamos vencê-las. Nós possamos guerrear contra elas. Então, meus queridos, surgiu este desafio na vida deles. Assim como tem surgido muitos desafios nas nossas vidas. Muitas guerras, muitos problemas, muitas dificuldades. E aí, queridos, o evangelista diz que Jesus, vendo aquele sufoco deles, vendo aquela tempestade que tinha se levantado, vendo aquele mar de problemas que estava sobre eles, Jesus veio ao encontro deles. Só que dessa vez, queridos, Jesus veio ao encontro deles de uma forma diferente, de uma forma inusitada, porque Jesus veio andando, caminhando por cima das águas. Escuta bem, os cientistas, a ciência, os incrédulos, os ateus, eles com certeza discordam desta passagem bíblica, porque pela física, pela química, pela biologia, não há capacidade de um homem sem nenhum instrumento conseguir andar sobre as águas. Mas nós que recebemos a revelação de Cristo, do Evangelho, nós que cremos na Santa Bíblia Sagrada, como a palavra de Deus, nós sabemos que é possível.
Nós sabemos que Jesus tem todo o poder, porque todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra, para que ele pudesse operar sinais, prodígios e maravilhas. Só que aqueles homens, queridos, o nível de fé deles não conseguia alcançar, não conseguia imaginar que ali pudesse ser Jesus, que Jesus pudesse estar ali naquele momento para caminhar sobre as águas, para vir ao socorro deles, para entrar com providência na vida deles. Queridos, Jesus, ele surge nas nossas vidas das formas mais inusitadas que nós possamos imaginar. O teu socorro pode vir de onde você menos espera. Deus pode usar alguém na sua vida que você nem imagina para te ajudar, para te abençoar, para te guiar, para te conduzir, para contribuir com o teu crescimento espiritual, financeiro, moral e em todas as áreas. Porque é assim que Deus trabalha. É assim que Deus faz. Queridos, quando aqueles apóstolos avistam Jesus, que eles não sabiam que era Jesus, porque na mente deles era uma alma, era um vulto, era um fantasma, era uma assombração, era algo assustador. Eles temeram. Eles ficaram com medo. O medo, ele faz parte da vida do ser humano. É um sentimento terrível, tenebroso, mas que muitos sentem, infelizmente. Mas o medo precisa ser vencido. Nós precisamos ter confiança em Deus, saber que Ele está no controle de todas as coisas, compreendermos que Jesus está no nosso barco e que nada de mal irá nos acontecer. E que o Senhor nos livrará de todo mal. Ai, pastor, mas na minha família já teve caso de doença, já teve caso de morte, já teve caso de pessoas desempregadas, de pessoas que se divorciaram. Muitos problemas têm cercado a minha família. Queridos, os problemas, eles são inerentes do ser humano também. Não é porque nós servimos a Deus, não é porque nós proferimos a fé cristã, não é porque nós frequentamos uma igreja que nós vamos estar isentos de guerras, de lutas, de dificuldades. Isso faz parte. Quando o ser humano nasce, quando criança, que ele começa a andar, ele cai, ele se machuca, ele faz coisa errada, ele toma atitudes precipitadas, ele toma decisões errôneas, faz parte. Agora, o que nós não podemos é ficar longe de Deus. O que nós não podemos é sair da presença de Jesus. O que nós não podemos é largar a nossa fé. Por mais que as dificuldades tenham batido na sua porta, neste momento de pandemia, neste momento de isolamento social, neste momento de lockdown, principalmente na cidade de Fortaleza, onde a economia tem passado por muitas dificuldades, onde muitas pessoas têm um parente ou um familiar que se encontra com a Covid, ou que se encontra internado por alguma outra doença, o desespero bate, o medo vem, a incerteza invade as nossas vidas, mas queridos, nós temos que continuar crendo, nós temos que continuar firmes, nós temos que continuar convictos que Deus está no controle e que Ele vai agir, que Ele vai operar nas nossas vidas. Compartilhou no Facebook? Compartilha no meu. Dá aqui mais água. Então, queridos, Jesus vem andando sobre as águas. E aqueles discípulos se assustam. Aqueles discípulos se amedrontam. Deixa eu pegar, né? Aqueles discípulos, eles temem, porque eles não sabiam que estavam por vir. A mesma coisa acontece conosco. Nós temos medo, porque nós não sabemos o que nos espera. Porque nós não sabemos o que nos aguarda. Mas,
Queridos, acalme o seu coração. Tenha fé, tenha paciência, que tudo vai dar certo. Que Deus vai agir na sua vida. Que Deus vai agir na sua família. Que Deus está cuidando de tudo. E aí, queridos, quando Jesus chega ali mais perto, e eles ali já gritando com medo, é um fantasma, é um fantasma. E Jesus, não é um fantasma, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Queridos, a palavra que Jesus tem para as nossas vidas é: mesmo em meio à tempestade, eu estou próximo de vocês. Mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à prova, mesmo em meio ao desemprego, mesmo em meio à doença, mesmo em meio à internação, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao comércio estando quebrando, as igrejas estando fechadas, mas eu estou convosco todos os dias das vossas vidas. Essa é a palavra de Jesus que nós temos que nos apegar, meus irmãos. É com esta palavra que nós temos que viver, que nós temos que torná-la parte da nossa vida. Que independente da situação, Jesus está conosco. E Ele vai nos ajudar, Ele vai nos abençoar, e Ele vai nos dar vitória, querido. Sabe por quê? Porque Ele veio ao encontro daqueles discípulos. Aqueles apóstolos estavam passando por um sufoco, por uma dificuldade, porque eles estavam ali no meio do mar, naquele barco pequeno, sem motor, sem capitão, com medo, atemorizado, vendo a hora aquele barco afundar, e mesmo eles sendo pescadores, mas havia o risco deles morrerem afogados, pelo tempo, sem socorro. Então, meu querido, Deus está no mar. O que é o mar, pastor? O mar é o mundo. Deus está no mundo, mas mais do que no mundo, Ele está no nosso barco. E o que é o barco, pastor? O barco simboliza a minha e a sua vida. Jesus, Ele está inserido no contexto da sua família, meu querido. Jesus, Ele está inserido no contexto da tua vida. Ele se preocupa, sim, com a tua saúde, com o teu trabalho, com a tua faculdade, com a tua escola. Ele se preocupa, sim, com os teus projetos, com os teus sonhos, com os teus ideais. Ele está cuidando de nós. Mas, pastor, para que tanto sofrimento? Por que que Deus não repreende, pastor, esta doença? Por que é que Deus não traz logo a cura? Por que é que os cientistas, os pesquisadores, eles não conseguem logo descobrir, pastor, um meio de neutralizar e destruir essa doença? Meu filho, minha filha, servo e serva de Deus, aí só o Senhor para responder. Mas deixa eu trazer algo para você, né? Deixa eu abrir um pouquinho a sua mente. O que é que a humanidade tem feito com Deus? O que foi que houve no último carnaval? Escolas de samba chacotando de Jesus. Escolas de samba com carros alegóricos, encenações de Satanás arrastando Jesus na pista, vencendo Jesus. Queridos, a quantidade de pecado que há no mundo, a quantidade de homicídios, a quantidade de assaltos, o uso exagerado de drogas, de álcool, de bebidas alcoólicas, a quantidade de adultérios, a prostituição, os crimes, a mentira, o roubo, as falcatruas, o desvirtuamento sexual, os ateus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, que adoram demônios. Queridos, não dá para querer colocar Deus na parede, não. Não dá para querer cobrar uma resposta de Deus, não. A humanidade escolheu seus próprios caminhos. E a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, do versículo 28 em diante, que Deus entregou os homens às suas paixões. Ou seja, o que é que o homem está colhendo?
o fruto do que ele plantou, querido. O homem plantou vento e está colhendo tempestade. O homem tem plantado toda espécie de pecado. Lá desde Adão e Eva, em que o homem desobedeceu a Deus, o ser humano vem pecando dia após dia. As pessoas não têm limite em pecar. As pessoas não têm o mínimo de temor a Deus. As pessoas blasfemam do Espírito Santo. As pessoas blasfemam de Jesus. As pessoas chacotam da palavra de Deus. Chacotam dos evangélicos, dos católicos, dos cristãos. O que você acha, meu querido? Vamos analisar em uma linha de pensamento. Será que o que a humanidade está passando não é a colheita por ter virado as costas para Deus? Será que o que muita gente está passando, queridos, não é o fruto do que plantaram? Pessoas que quando tinham saúde, estavam aí na farra, estavam aí nas bebedeiras, estavam aí nas orgias sexuais, hein? Se entregando a todo tipo de paixão, na pedofilia, fazendo tudo que não presta. E agora o preço está vindo, querido. Todos nós sabemos, não é segredo para ninguém, que Jesus está voltando. Eu vou repetir para você. Jesus está voltando, querido. Nós estamos vivendo o final dos tempos. A Bíblia conta uma parábola das 10 virgens. Essa parábola, queridos, essa parábola das 10 virgens, ela diz que 10 virgens tinham 5 loucas e tinham 5 sábias. E elas estavam esperando o noivo vir. E a Bíblia diz, queridos, que estas loucas não tinham o azeite, que era o combustível para acender, para gerar luz. Mas 5 eram prudentes. Quando Deus se fez, tocou-se a trombeta, anunciando a chegada do noivo. E as 5 virgens loucas não tinham azeite, ou seja, elas não estavam preparadas para a chegada do noivo. Você sabe o que é que está acontecendo? Muita gente não está preparado para a vinda de Jesus. Você sabe, um dos motivos que muita gente nessa pandemia está passando por muita dificuldade financeira, porque não estava preparado, porque não tinha nenhum dinheiro guardado na poupança de reserva para passar por uma dificuldade. Sabe por quê? Porque antes da pandemia estava todo mundo em shopping comprando, era todo mundo passeando, era um consumismo desenfreado, as pessoas altamente endividadas, só quer andar de carro novo, só quer vestir coisa boa, só quer comer em restaurante famoso, chique. E aí veio a crise e pegou todo mundo de surpresa, porque não estavam preparados, queridos. A mesma coisa é na volta de Jesus. Muitos não estão preparados. E Jesus vai voltar sim, isso é uma verdade inegável. E vai levar quem tiver preparado. Ai, pastor, mas eu aceitei Jesus como Salvador, eu me batizei, estou salvo. Tem uma doutrina aí que diz que uma vez salvo, sempre salvo. Não se confie nessa. A Bíblia diz que aquele que for fiel até o fim, eu darei a coroa da vida. Você pode ter 50 anos de crente, meu querido. Se você está no pecado,
se você deixou a sua esposa e está com um amante, está no adultério, se você está na prostituição, se você está nas drogas, na bebida, querido, o teu tempo de crente não vai te levar para o céu. Não vai te dar a salvação e a vida eterna. O que vai te proporcionar a salvação e a vida eterna é o atual. É a tua fidelidade atual. Pastor, e eu, que já fui assaltante, já fui criminoso, já fui homicida, mas eu recebi Jesus como meu Salvador, eu me arrependi dos meus pecados, eu estou pagando, eu já paguei meus crimes, o que é que acontece comigo? Meu querido, se você está fiel, se você está firme, querido, você está na rocha, você está firmado em Jesus. Agora, tem muita gente escondido atrás de Bíblia, com Bíblia debaixo do braço, se escondendo, fingindo que é crente, fingindo que é cristão. Ei, meu querido, Deus está vendo. Você pode fingir para a sua esposa, você pode fingir para a sua vizinhança, você pode fingir para a sua família, você pode até enganar o pastor que você se congrega, os irmãos da igreja que você se congrega, mas Deus está vendo o teu pecado, Deus está vendo o teu erro, Deus está vendo a tua vida de hipocrisia, de falsidade, de fofoca. E se você não se arrepender, se você não largar o pecado, querido, pode ter certeza que alto será o preço que você vai pagar. E nem pense, ai pastor, eu vou levar a amante para a igreja, eu vou converter ela. Meu querido, Deus não precisa destruir uma família para iniciar outra. O nosso Deus é o Deus da restauração. Agora, se você queria deixar a sua esposa para arranjar uma mais nova, diga a verdade. Não fique com mentira, não. Não fique com falsidade, não. Não fique com hipocrisia, não. Assuma seus erros. A grande questão, queridos, é que viver a palavra é difícil. É por isso que Jesus disse, olha, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e me siga. Queridos, servir a Jesus é uma vida de renúncia. Renunciar o quê, pastor? Renunciar ao pecado, renunciar à mentira, renunciar à fofoca, renunciar à falsidade, renunciar ao esquerdismo. Queridos, uma coisa terrível que nós temos visto dentro das igrejas são crentes totalmente esquerdopatas, defensores de partidos de esquerda, de partidos de extrema esquerda, crentes que defendem, querido, partidos como o PT, partido que acabou com esta nação, que gerou o Brasil, essa crise que o Brasil vive hoje, querido, não é do governo Bolsonaro, não. Bolsonaro está no governo há apenas 2 anos. Essa crise que a gente vive é no mínimo os 16 anos do PT e mais 8 do PSDB, do presidente Fernando Henrique Cardoso. Lula passou 8 anos, Dilma passou 6 e também passou mais 2, afundando este país. E as pessoas agora querem culpar o atual presidente. Eu não vou dizer que ele seja santo, que ele não é. Ele fala muita besteira, ele fala muita coisa errada. Mas, querido, comparar o governo de direita com o governo de esquerda é totalmente inadmissível. E eu confesso para vocês o tanto que eu me entristeço quando eu vejo uma pessoa que é cristão, que é evangélico, que defende os partidos de esquerda, que defende o Lula, que defende toda essa corja que acabou com este país. Queridos, tem 2 coisas dificílimas de se converter. A primeira coisa é o esquerdismo. O esquerdismo atualmente é a área mais difícil de converter o ser humano. A segunda área é a religiosidade. Pessoas religiosas que acham que são espirituais demais, que são santos demais, que são direitos demais, é a segunda classe de pessoas difícil de se converter de verdade.
Terceira coisa, difícil de converter, é a fofoca. Está cheio de crente que hoje está nas igrejas, que se batizaram, mas são fofoqueiros finos. O telefone é coçando direto. E aí, mulher, tu viu? E aí, fulaninha? Meu irmão, crie vergonha na sua cara. Vá viver sua vida. Vá orar pela sua família. Deixe a vida das pessoas de lado. Deixe de ser fofoqueiro. Deixe de ser hipócrita. Olha para a trave que está no teu olho. Antes de querer limpar o argueire que está no olho do teu irmão. O que nos falta, querido, é convertimento de verdade. O que nos falta é vergonha na cara. O que nos falta é deixarmos de sermos mentirosos, de sermos falsos, de sermos hipócritas. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente jejua e nada acontece. E Deus não cura. E Deus não opera milagres. Aonde estão os milagres, queridos? Aonde estão os milagres? Cadê os missionários pregando a palavra? Ai, pastor, não pode sair na rua, não pode não. Pega o telefone e liga para falar de Jesus. Em vez de estar fofocando, de estar falando da vida alheia. Queridos, cadê os profetas de Deus? Cadê os pregadores da teologia da prosperidade? Sabe, querido, Jesus não fez nada disso que esse povo faz hoje. O evangelho hoje está uma bagunça, está uma balbúrdia. As pessoas não têm mais discernimento. Sabe por quê? Porque não lê isso aqui, porque não segue isso daqui. Porque se lesse, se compreendesse, se interpretasse, não fazia o que estão fazendo hoje, queridos. E aí quando Jesus chegou perto deles, Pedro disse: Senhor, eu também quero andar sobre as águas. Ali, fez bem. Quente. Queridos, quando Pedro avista que é Jesus, ele diz: Senhor, eu também quero andar. Sobre as águas, como o Senhor. Pega o telefone. Queridos, Pedro aprendeu o que era ser crente, o que era ser um cristão verdadeiro. Sabe por quê? Porque ele estava do lado do barco com mais 11 incrédulos, com mais 11 pessoas de pouca fé. E ele enxerga, além do barco, alguém que tinha poder, alguém que tinha fé, alguém que tinha autoridade, alguém que operava prodígios e maravilhas. E Pedro disse: eu não quero estar do lado do barco que não tem fé. Eu não quero estar do lado de quem duvida. Eu não quero estar do lado natural das coisas. Eu quero estar do lado sobrenatural. E Pedro diz: Senhor, deixa eu ir até onde tu está. Queridos, o que era que Pedro estava dizendo? Jesus, deixa eu ser igual a ti. Senhor, me dá a tua fé, me dá a tua autoridade, me dá o teu poder. Queridos, o que Pedro estava dizendo era: eu não quero andar sobre as águas para me mostrar. Eu quero andar sobre as águas para que eu venha ser uma bênção na vida das pessoas, assim como o Senhor é. Queridos, o que Pedro estava dizendo era: Senhor,
Tu és maravilhoso. E eu quero estar ao teu lado. Eu quero estar próximo de ti. Eu quero fazer a tua vontade. Eu quero, meu Deus, ter os teus pensamentos. Eu quero ter os teus comportamentos. Era isso que Pedro estava expressando. Era isso que Pedro estava dizendo. E Jesus disse para ele: meu filho, pois venha. E é interessante, queridos, como Pedro caminhou sobre as águas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo que Pedro andou sobre as águas. Sabe? O que isso quer dizer, queridos? Que é possível nós praticarmos as mesmas obras que Jesus praticou. O que isso quer dizer? Que há possibilidade de nós não mentirmos e de falarmos a verdade. Que há possibilidade de nós sermos pessoas justas, íntegras e corretas. Mas diz a Bíblia que no meio do caminho, olha o que o texto diz. Mas quando Pedro sentiu o vento forte, ele teve medo. O nosso grande problema é a inconstância. A gente começa a ir para a igreja, a gente começa a orar, a gente jejuma, a gente vai para os cultos, a gente lê a Bíblia. Só que surge o medo quando vem as dificuldades, quando vem as guerras, quando vem os desafios. Queridos, e este medo, através dos problemas que foi o vento forte, ou seja, o problema causou medo em Pedro. E o medo fez com que ele pudesse afundar. Então, eu já vou concluir esta mensagem já e dizer para cada um que está me ouvindo: não tenha medo. Deus está no controle, Deus está no barco. Ele vai nos abençoar. E aí Pedro foi e começou a afundar. Jesus foi lá e resgatou. Da mesma forma, Jesus vai te resgatar. Jesus vai resgatar o teu parente, o teu familiar, todo aquele que se encontra doente, internado. Deus vai agir e Deus vai curar. E aí, queridos, Jesus foi e disse para eles: homens de pequena fé. E eles, quando se aproximaram, disseram: este verdadeiramente é o Filho de Deus. Meus queridos, eu vou encerrar neste momento. Eu quero fazer uma oração por todos, não é, que se encontram doentes, enfermos, com algum problema, com alguma dificuldade, com alguma guerra. Eu vou dar um minutinho para, se você quiser pedir oração por alguém, você colocar nos comentários aqui da pregação, para poder eu estar orando, tá bom? Vou dar um minutinho. Bota no Facebook, entendeu os comentários? Dá para o celular, bota no Facebook do meu, me vê os comentários. Um minutinho para que quem quiser pedir oração. Eu queria pedir que vocês pudessem estar compartilhando. Só tem 2 compartilhamentos. Por enquanto não tem ninguém pedindo oração ainda. Se não tiver, eu vou orar agora. Pode passar.
Então vamos orar aí, né? Eu quero pedir também a vocês que possam orar pela irmã Marta Monteiro, que faz parte da nossa igreja, que se encontra internada no Hospital Valdemar Alcântara. Quero pedir oração por uns amigos meus, né? Irmão de um amigo meu, Enio e a sua mãe, Enio Cardoso e a sua mãe, Dona Eurides. Também quero pedir oração pelo pastor Fonseca, lá de Morada Nova, e pelas demais pessoas que estão doentes, tá bom? Quem puder, nas suas orações, estar orando por estas pessoas, eu serei muito grato. Marta Monteiro, Enio Cardoso, Eridan Cardoso e o pastor Fonseca. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, no nome do teu Filho amado, eu quero neste momento, Senhor, levantar minha voz a Ti, Senhor, para orar pela irmã Marta Monteiro, pelo pastor Fonseca, pelo Enio Cardoso do Nascimento, pela sua mãe Eurides Paula Cardoso, pelo pastor Fonseca e pelas demais pessoas, Senhor, que se encontram internadas, que se encontram nas UTIs, nas enfermarias, nas UPAs, nos hospitais, ou que se encontram em casa, Senhor, contaminados com esta doença terrível. Eu te peço, tende misericórdia. Eu te peço, Senhor, abençoa estas vidas. Eu te peço, Senhor, restaura a sua saúde. Envia neste momento agora, Senhor, agora. Envia os teus anjos nos 4 cantos deste planeta, Senhor. E derrama uma unção de cura. Derrama uma unção de poder, uma unção de milagres. Nós queremos, Senhor, amanhã termos notícias boas destas pessoas. Nós queremos ver a melhora do quadro clínico delas. Opera prodígios e maravilhas, Senhor. Cuida dos parentes e familiares que estão em casa, Senhor. Aflitos, desesperados, preocupados. Conforta e alivia o coração de cada um. Supre todas as nossas necessidades. Repreende, Senhor, este vírus. Manda este vírus embora. Anula toda a força do mal. E toda e qualquer doença, Senhor, diabetes, pressão alta, meu Deus, a obesidade, seja o que for, que o Senhor possa repreender. Abençoa o teu povo. Abençoa, Senhor, este planeta. Abençoa o Brasil. Abençoa a economia, Senhor. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu quero convidar você para domingo. Nós vamos estar transmitindo novamente a pregação da Palavra de Deus às 6 horas da noite do domingo. E na quinta-feira, a transmissão também é 8 da noite, tá bom? Então, toda quinta e todo domingo, nós vamos estar transmitindo o nosso culto online, tá bom? Que Deus abençoe. Estamos à disposição no que precisar. Pode entrar em contato conosco através do Facebook, do Instagram, do WhatsApp. Pode ligar pra gente no que precisar, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus.